Olá, Nutri! Meu nome é Davi Trompieri e a minha missão com o vídeo de hoje é te ensinar a trabalhar com pacientes avançados. Como assim um paciente avançado, Davi? Aquele paciente que já faz uma restrição calórica adequada, já tem um percentual de gordura baixo e quer reduzir ainda mais. Tem muitas mulheres, por exemplo, com um percentual de gordura baixo, comendo pouco e quer ficar com mais definição ainda, ou homens também que querem ter esse objetivo. Tem pessoas que querem ali perder gordura corporal e ganhar massa muscular de uma forma simultânea e chegar no nível atlético de composição corporal. Então é com esse perfil de paciente que você vai aprender a lidar na aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês algumas estratégias nutricionais avançadas que vão te fazer sair do básico. Porque o que é que acontece? Se você hoje trabalha com pessoas que querem mudar a composição corporal, você vai atender pessoas que têm obesidade, pessoas que têm um estilo de vida desequilibrado, pessoas que não conseguem aderir a uma rotina de alimentação. Beleza, isso aí realmente o total do dia que importa, fazer o básico bem feito. Não tem muito o que trabalhar quando o assunto é cálculo dietético nesse perfil de paciente. Mas a gente não pode excluir o fato de que você também vai atender muitos pacientes que já são avançados. Tenho certeza que já aconteceu de no teu consultório chegar um paciente e um paciente que já tem um percentual de gordura bom, e aí quando você fez o recordatório alimentar, já era um recordatório alimentar muito bom. A pessoa já fazia uma restrição calórica adequada, já treina várias vezes na semana, mas ela quer continuar evoluindo. E aí? O que você vai fazer nessa condição? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Eu vou te falar quais são as estratégias nutricionais avançadas que eu utilizo, as manobras dietéticas, o jeito que eu calculo o planejamento, e eu vou te mostrar quais são os que eu utilizo, e eu ainda vou trazer um caso clínico com exemplo de uma dessas estratégias nutricionais, que é o exemplo que eu mais aplico. Então eu vou mostrar o cálculo do gasto energético, como eu fiz para ajustar a composição de macronutrientes, e o melhor, um caso clínico de 3 consultas. Então na aula de hoje você vai ver como eu desenvolvi ao longo de 3 consultas. Não vai ser só estratégia nutricional e o resultado. Vai ser estratégia nutricional, o resultado e o que eu fiz depois. O resultado e o que eu fiz depois. Então, 3 consultas você vai ver como evoluir também o planejamento alimentar dos teus clientes, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui no conteúdo da aula. Primeiro, vamos entender uma coisa. Estratégias nutricionais avançadas envolvem ajustar o consumo de carboidrato, proteína e gordura de acordo com cada fase que o teu paciente está vivendo, de acordo com cada fase que o teu atleta está vivendo. E muitas vezes esse ajuste ele pode ser em relação a dias na semana. Então, dias comendo mais ou dias comendo menos, dias ajustando o consumo de carboidrato para alto ou para baixo, mas também podem ter ajustes no time, que é o que? Você concentrar a ingestão de carboidrato em determinado horário do dia mais do que em outro. Por exemplo, isso é uma estratégia nutricional avançada também. Ajustar o timing da ingestão de carboidrato. E aí agora vamos entender quais são as estratégias mais utilizadas na nutrição esportiva e na mudança de composição corporal. Bota aqui no slide para mim, Guilherme. Então a gente tem aqui primeiro o ciclo de carbo 4/3. Esse tipo de ciclo de carboidrato eu costumo utilizar muito na minha rotina, principalmente com pessoas que querem perder gordura, mas mantendo a performance em alguns treinos na semana. Então a gente pode utilizar aí esse ciclo 4/3 também para quebrar momentos de platô no processo de emagrecimento. Porque o paciente ele consegue viver em condições onde o glicogênio está cheio, porque ele come mais carboidrato. Afinal de contas, ele passa 3 dias no high carb e 4 dias no low carb, certo? Então, esse ciclo de carboidrato 4/3 funciona muito bem na prática e ele nasceu no fisiculturismo, que é um esporte que visa principalmente resultados estéticos. Então, de fato, é muito bom utilizar o ciclo de carboidrato 4/3 em pessoas que já conseguem fazer o básico bem feito, são avançadas e querem continuar evoluindo. A gente tem o refeed de 2 dias da semana. O que significa refeed? Refeed é um momento onde você faz uma dieta normocalórica ou quase normocalórica, aumentando o consumo de carboidrato em relação à restrição calórica. E aí você faz esse refeed por um dia, ou por 2 dias, ou por uma semana, ou por 2 semanas. O refeed de 2 dias é uma estratégia nutricional avançada comprovada a nível científico. Existem evidências científicas que mostram que fazer um refeed de 2 dias na semana pode aumentar a massa muscular, mesmo no período de restrição calórica de perda de gordura corporal.
Um dos grandes benefícios de fazer o refeed de 2 dias é que o paciente passa 5 dias numa dieta mais baixa em calorias, ele vai treinar esses 5 dias com glicogênio depletado. Isso pode sinalizar algumas vias que são importantes para aumentar a perda de gordura corporal, certo? A gente pode aumentar o nosso metabolismo oxidativo fazendo alguns treinos com glicogênio baixo. Isso acontece no refeed de 2 dias. Porém, tem 2 dias que o paciente vai comer mais calorias, mais carboidrato. Isso vai encher a musculatura e ele também vai fazer alguns treinos com glicogênio cheio. Então, o refeed de 2 dias também é uma estratégia nutricional que funciona bastante. A gente tem também o refeed de 2 semanas. Essa, sem sombra de dúvidas, é a estratégia nutricional avançada que mais tem evidências científicas que suportam a sua utilização. Inclusive, um dos estudos mais bem desenhados e executados da história da nutrição é o famoso estudo Matador, onde ele testou o refeed de 2 semanas. Ele fez ali 2 grupos, um grupo fazia 16 semanas seguidas de restrição, outro grupo fazia também 16 semanas de restrição, mas separados por blocos de 2 semanas de refeed. Então era 2 semanas de refeed, 2 semanas de restrição, 2 semanas de refeed, 2 semanas de restrição. E no final das mesmas 16 semanas de restrição, o grupo que fez o refeed de 2 semanas conseguiu um resultado muito melhor e também menos adaptações metabólicas desfavoráveis que acontecem no processo de emagrecimento. Os refeeds, eles servem principalmente para reverter o metabolismo lento que ocorre durante a perda de gordura. Então, quando a gente está perdendo gordura corporal, a gente sinaliza modificações fisiológicas que podem deixar o nosso metabolismo mais lento. E o que reverte essas adaptações fisiológicas, deixando o metabolismo melhor, é fazer refeeds energéticos, momentos que você come mais. E a literatura científica mostra refeeds de 2 dias e refeeds de 2 semanas, que também são estratégias válidas para você utilizar com o teu paciente. Além disso, a gente tem um ciclo de carbo de acordo com o treino. Ciclo de carbo de acordo com o treino eu utilizo muito mais com mulheres. Tem muitas mulheres que querem perder gordura corporal mantendo um bom volume de glúteo, de coxa, de posterior. Como é que a gente pode fazer isso? Utilizando o ciclo de carbo de acordo com o treino, mirando nos treinos alvos. Inclusive, na aula de hoje, a gente não vai conseguir aprofundar em todas essas estratégias, mas essas 2 estratégias a gente vai aprofundar e eu vou trazer um caso clínico de 3 consultas que eu utilizei o ciclo de carbo de acordo com o treino e o Sleep Low, Train Low no mesmo paciente ao longo de 3 consultas e vocês vão ver como eu apliquei isso na prática ainda nessa aula de hoje, tá certo? E além do ciclo de carbo de acordo com o treino, a gente tem o Sleep Low, Train Low. Sleep Low, Train Low é uma estratégia de time. Então, assim, não é dias comendo mais, dias comendo menos, ou dias comendo low carb, dias comendo high carb. Não. É uma estratégia de time, onde você vai zerar o consumo de carboidrato após o treino noturno. E aí o paciente, então, treinou à noite. Após o treino, ele não come carboidrato. E aí ele passa a noite inteira em jejum. No outro dia de manhã, ele acorda em jejum. E aí ele faz um treino de baixa com glicogênio praticamente zerado, né? Por quê? Porque você treina musculação à noite, um treino forte à noite, pode ser um cardio também, mas um treino que tem que ser um treino forte, e aí você depleta as reservas de glicogênio, e aí depois daquele treino você não come carboidrato, pode comer proteína e gordura, no outro dia de manhã você acorda com glicogênio depletado em jejum e faz um cardio prolongado. E aí isso funciona muito bem para quebrar platô no processo de emagrecimento, funciona muito bem para usar com pacientes que já são avançados e hoje você vai aprender na prática a fazer essa estratégia. Uma outra estratégia que eu estou utilizando muito, que inclusive recentemente a gente até ministrou uma aula aqui sobre ciclo circadiano, é o TRF, que é o Time Restrict Feeding. Ou seja, você vai ter um tempo restrito no dia para se alimentar. É muito semelhante ao jejum intermitente, sendo que o tempo de jejum é menor. O Time Restrict Feed ele funciona principalmente quando o jejum é feito de forma noturna. Isso faz com que o nosso ciclo circadiano funcione de uma forma melhor. Você tem uma melhor liberação de cortisol, de melatonina, melhora a qualidade do sono e o paciente acaba ficando com um metabolismo melhor ao longo do dia, porque você concentra carboidrato e calorias nos momentos onde o nosso metabolismo está mais apto para receber esses nutrientes de acordo com o ciclo circadiano. E à noite a gente tira o exercício, tira a comida, então o paciente faz um jejum noturno e só se alimenta no outro dia de manhã de novo, certo? Esse Time Restrict Feed também funciona muito bem no processo de emagrecimento e eu já tive bons resultados
usando com pacientes que falta só aquela gordurinha para perder, já está no máximo da restrição, e aí agora vamos mudar o time. Então vamos tirar a refeição da noite e vamos deixar essa mesma quantidade de calorias, mas até 6h30 da noite vai ser a última refeição que você vai fazer, e você acorda no outro dia e só come 7 horas da manhã. E aí esse time restrict feed funciona muito bem, principalmente quando no outro dia de manhã também tem um treino em jejum. Certo? Então, a gente vai mexendo com o metabolismo. Olha como é que são as estratégias nutricionais avançadas, ó. Elas são maneiras de mexer com o nosso metabolismo, ajustando o time, colocando dietas mais calóricas, menos calóricas, ajustando o consumo de carboidrato, proteína e gordura, de acordo com cada fase do processo. Quando a gente faz essa manipulação de macronutrientes e calorias de um jeito assertivo dentro de uma conduta nutricional ao longo do tempo, o paciente ele vai chegar muito mais longe do que ele chegaria se ele simplesmente comer pouco o tempo todo. E agora eu vou te falar uma coisa, ó, se você não tem essas estratégias na tua manga para utilizar com pacientes que aparecem no teu consultório, sinto te dizer que vão ter muitos pacientes que vão achar o teu acompanhamento monótono, principalmente aqueles pacientes que já estão contigo há muito tempo, que já querem fazer uma coisa diferente, que já querem testar algo novo, e aí você não tem estratégias de periodização nutricional para utilizar com esses perfis de pacientes. Então, para te ajudar a resolver esse problema, vamos entrar agora num caso clínico que eu utilizei o Sleep Low, Train Low e o Time Restrict Feeding, tá? Mas antes de entrar no caso clínico, eu vou te apresentar agora uma oportunidade. O NutriNews Academy. O NutriNews Academy é uma plataforma onde você tem muitas aulas disponíveis. A gente já está com mais de 120 aulas lá no NutriNews Academy. E a gente tem cursos completos que vai te ensinar a trabalhar com todos os perfis de pacientes que aparecem no teu consultório. Desde pacientes avançados, como os que a gente está tratando no vídeo de hoje, até pacientes que são iniciantes, como por exemplo pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Para esses pacientes iniciantes, a gente precisa entender mais de comportamento, de comunicação, de neurociência, de estratégias para aumentar a adesão e a motivação. Já para os pacientes avançados, como por exemplo mulheres que têm um percentual de gordura baixo e querem reduzir ainda mais, maratonistas, triatletas, pessoas que fazem esportes como por exemplo crossfit, pessoas avançadas na musculação, esse tipo de perfil, a gente precisa entender isso que a gente está vendo na aula de hoje. Estratégias de periodização nutricional, estratégias de periodização nutricional avançadas, que a gente pode utilizar dentro da conduta para aquele paciente continuar evoluindo, mesmo ele já sendo muito avançado. Então, você vai pegar pessoas muito comprometidas que vão te exigir nível técnico de nutrição, você vai pegar pessoas que têm dificuldades de aderir a um planejamento e de ter resultados, e você vai ter que aprender a conduzir caso a caso para realmente gerar motivação para esses indivíduos. E o bom do NutriNews Academy é que ele te ensina a trabalhar com esses dois perfis de pacientes. Então eu vou mostrar aqui para vocês a plataforma por dentro. Bota aqui para mim, Guilherme, por favor. Olha só, a gente tem aqui o primeiro curso, que é o Fórmula de Atendimento Completo, onde você vai aprender como funciona o começo, meio e fim da consulta, como calcular a dieta do jeito certo, como fazer estratégias que quebram o platô, como se comunicar do jeito certo. Aqui é um que a gente fala, um curso só sobre emagrecimento. Então, ó, neurociência do emagrecimento, várias aulas aqui nesse módulo, nutrição comportamental, certo? Fisiologia do emagrecimento, onde você vai ver toda a parte de fisiologia, estratégias nutricionais, ó, identificando o platô, como lidar com o metabolismo lento, recomposição corporal, definição muscular. Aqui tem todas as estratégias nutricionais que eu vou falar no vídeo de hoje, mas de uma forma muito mais aprofundada, muitos casos clínicos reais, uma parte só de nutrição esportiva, no triatlo, para corredores, específico para esportes de luta, certo? A gente tem específico para crossfit também, tem a parte de exames laboratoriais e ainda a gente tem a parte dos casos clínicos. E como se não fosse suficiente, a gente também te ensina realmente o que você precisa para vender mais. Então a gente tem aula de vendas, de modelo de consulta que gera mais retornos, a gente tem aulas de comercial, a gente tem aulas de marketing para você realmente conseguir transformar a tua consulta, que vai ficar aprimorada, realmente em faturamento, para você conseguir faturar bem no consultório, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso caso clínico. Então, olha só, uma mulher de 32 anos, profissão médica, sem sombra de dúvidas, o perfil de paciente que eu mais atendo no consultório é médico, certo? Então é o tipo de profissão que eu mais atendo. Veio 3 consultas, 19 de março, 2 de maio e 20 de junho. Ela até continuou fazendo o acompanhamento depois, mas eu trouxe para vocês esse tempo aqui que ela passou comigo fazendo as consultas no tempo certinho. Então olha só, ela chegou com 69,7 de peso,
um IMC de 24 ali, mais ou menos 24, 23 e tanto. Então ela tinha ali, acho que acabou não saindo a altura dela aqui, mas ela realmente estava com, aqui na, pronto, 1,68 m de altura, certo? Então com 1,68 m de altura, então ela estava com peso dentro do adequado em relação ao IMC, certo? O percentual de gordura estava dentro do adequado também, então era um paciente que já comia muito bem, era um paciente que já treinava muito bem. Olha só a rotina de treino que ela levava: musculação de segunda a sexta, 7 horas da noite. E após o treino de musculação, ela fazia 1 hora de musculação e logo após ela fazia um cardio de 30 minutos. Esse cardio 3 vezes na semana. E aí você já fica na cabeça: cara, o que é que eu vou usar de estratégia com essa paciente? Será que eu vou usar uma estratégia nutricional avançada? Vamos ver primeiro. Primeiro vamos identificar o gasto energético. Olha só, essa planilha é uma planilha que você tem acesso a partir do momento que você faz a sua inscrição no NutriNews Academy. Aqui a gente consegue calcular de uma forma muito mais prática o gasto energético do nosso paciente. Então, o que foi que eu coloquei aqui, ó? Coloquei o peso, certo? O peso que a paciente tem, a massa magra, que eu fiz com avaliação, o fator atividade, no caso, como ela é médica, trabalhava no hospital, ela anda muito, então usei o fator atividade de 1,375, que é ativo, um pouco ativo. 1,2 é aquela pessoa que passa o dia trabalhando sentada, trabalha home office, e é a pessoa que passa o dia andando ali para um lado e para o outro, tipo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, pessoas que trabalham com comercial externo e fica dirigindo, 1,375. Quem trabalha só dentro de casa, ou então só escritório o dia todo sentado, 1,2 no fator atividade. Botei a idade, botei a altura. E aqui a gente vai colocar os METs de cada atividade. Essa planilha, além de ter aqui a parte do cálculo nutricional, ela já tem a tabela de METs, ó. Então, no caso dela, ela fazia o quê? Uma caminhada rápida com velocidade de 6,5 km por hora na esteira, que foi o que ela falou para mim de cardio. Então, eu coloquei lá um match de 4 no cardio 3 vezes na semana, que ela fazia de 30 minutos. Já a musculação, como ela fazia uma musculação, ó, uma musculação intensa, então eu botei um match de 4. Aqui já tem a tabela de todos os exercícios que você puder imaginar na própria planilha. Então é só você colocar aqui os dados do paciente. E aí você pode bota aqui para mim de novo, Guilherme. Você vai colocar os dados do paciente e aí você vai procurar na tabela quantas vezes na semana a pessoa faz o exercício. Então, no caso, ela fazia 5 dias de musculação e 3 dias de caminhada rápida. Coincidentemente, o match da musculação e da caminhada rápida é o mesmo. O aeróbico ele gasta muito mais energia do que o exercício de força. Mesmo o aeróbico sendo mais moderado e a musculação sendo intenso, ainda assim, o aeróbico tem um gasto energético maior. Apesar de que ela fazia 1 hora de musculação, né? Então, eu botei 60 minutos, match de 4, 5 treinos por semana. O que é que a planilha faz? Ela calcula o gasto energético de um treino, ó. Então, 278 calorias para um treino. E ela automaticamente multiplica isso daqui por 5 e divide por 7. Para quê? Para a gente ter uma média diária de gasto energético com exercício. Ela faz a mesma coisa aqui também com a caminhada, ó. A caminhada, 139 calorias por caminhada. A planilha multiplica por 3, que é a quantidade de vezes que a pessoa treina, que no caso foi esse paciente que eu botei aqui. E ela já divide automaticamente por 7. Então, com exercício físico, essa mulher gasta em média 259 calorias por dia, certo? Então, essa planilha é uma maneira muito prática de calcular o gasto energético. É só você colocar os dados, o fator atividade, a frequência de vezes que ela faz cada treino, o match referente àquela atividade e o tempo em minutos. No NutriNews Academy a gente tem uma aula completa só ensinando a trabalhar com essa planilha. E aqui ela já vai me dar o gasto energético em várias fórmulas diferentes. E aí eu posso comparar um pouquinho para entender qual é a que eu vou usar. Normalmente, em mulheres, eu uso a de Mifflin, certo? Ou posso utilizar também a de Cândiga. Só que o que acontece? Ó, a de Cândiga ela leva em consideração a massa magra, não o sexo. Então, muitas vezes, ela superestima o gasto energético de mulheres. Para homens atléticos, é até melhor usar a Cândiga. Para mulheres atléticas, muitas vezes dá muito superestimado. Ó. A de Mifflin deu 220 no total, já pegando o gasto energético diário médio com exercício, o fator atividade, deu 2.220 calorias no total. A de Cândiga deu 2.600. Agora, se eu for pegar a da Organização Mundial da Saúde, que dá aqui também, ó, mulheres de 30 a 60 anos, deu 2.233, então deu mais parecido com o Mifflin. Então, nessa ideia, eu vou acabar usando a de Mifflin para não ter perigo de superestimar demais o gasto energético da minha paciente. Então, a ideia, já que eu vou usar essa fórmula aqui, ó, a planilha ela já me dá quanto seria 35% de restrição, que é a restrição que eu costumo utilizar em pacientes que querem perder gordura corporal, de 20 a 35% a menos. Ó. Então, deveria ser uma dieta para fazer entre 1.443 calorias e 1.776 calorias. Então, o que foi que eu defini aqui? Vamos primeiro ver o recordatório, né? Olha o recordatório dela, 1.589 calorias, ou seja, ela já estava comendo pouco.
quase no máximo da restrição já. Só que olha como estava desregulada a composição de macronutrientes. Ó. Ela comia pouquíssimo carboidrato, então o almoço era muito na base da salada, com bem pouquinho ou quase nada de arroz. Ela tinha refeição que ela comia só 2 ovos cozidos, ou então só whey. Só que ela comia uma quantidade maior de gordura. Ela botava azeite, tinha castanha, tinha linhaça e chia, que também tem gordura. Então ela tinha uma quantidade considerável de gordura e uma quantidade até dentro do que é considerado normal de proteína, que é de 1,6 a 2,4. Porém, ela estava comendo muita gordura e pouco carboidrato. E aí, o que é que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, vamos arrumar a casa. Vamos ajeitar a composição de macronutrientes. É o primeiro passo. Então, na primeira consulta, eu não usei nenhuma estratégia nutricional avançada. Realmente, na primeira consulta, eu queria fazer o básico bem feito. Então, como foi o planejamento que eu fiz? Eu ajustei a restrição calórica para 35%. Coloquei, ficou 1,8 gramas de proteína por quilo. Ah, Davi, tu baixou, ela não vai ter problema? Não vai ter, porque ainda está dentro da recomendação. Se fosse abaixo de 1,6, 1,4 para um paciente avançado, realmente é pouco. Agora, 1,8 dentro da recomendação. Então, ficou 127 gramas de proteína. Olha o que foi que eu baixei muito, ó. Eu baixei muito gordura, então fui tirando azeite, fui tirando castanha, para aumentar o carbo. Por que eu quero fazer isso? Porque o primeiro passo é aumentar o gasto calórico dessa paciente, fazendo com que ela treine melhor. E aumentar essa quantidade de carboidrato aqui, cerca de 60 gramas a mais de carboidrato, vai fazer toda a diferença na performance do treino. Então, a gente reduziu gordura, aumentou o carbo, reduziu um pouquinho de proteína, então ela ficou comendo muito mais carbo, sendo que com menos calorias. Então, esse tipo de composição de macronutrientes funciona muito bem. Então, o primeiro passo, a primeira consulta foi arrumar a casa. E olha o que foi que aconteceu. Ela já voltou no dia 2 de maio, com 2,4 quilos a menos na balança, apenas 200 gramas de diferença de massa magra, foi 200 para mais aqui, na verdade, e o percentual de gordura caiu 2,6%. Desculpa, o peso gordo caiu 2,6 quilos e o percentual de gordura caiu 3,1%. Então ela já estava com 18%. A gente considera que abaixo de 18% é um percentual de gordura considerado atlético. Então ela já deu uma secada só por ajustar a composição de macronutrientes e pelo incentivo que eu falei, ó. A gente vai aumentar o teu carbo. Ela tinha medo de comer carbo. A gente vai aumentar o carbo, vai diminuir gordura, vai ajustar a proteína, tu vai comer bem mais carboidrato, mas com menos calorias. O que é que tu vai aproveitar agora? Comparando tu contigo mesma, tu vai tentar progredir no exercício. Tu vai tentar focar na progressão de exercício. E aí isso foi suficiente para aumentar o gasto calórico e ela conseguir gerar uma perda de peso e uma perda de gordura que ela já estava meio que num platô, certo? E aí na consulta 2, nessa segunda consulta, foi que eu utilizei a primeira estratégia de avançada, que foi o Sleep Low, Train Low. Então olha só como foi que eu fiz, ó. Eu expliquei para ela, ó, vamos fazer o seguinte, tu já tá com um percentual de gordura muito baixo, tu quer continuar baixando, agora a gente precisa fazer uma estratégia um pouco mais avançada. Tu tá preparada para fazer essa estratégia? Ela, tô, Davi, como é que seria? A gente precisa primeiro tentar mudar o horário do teu cardio. Tu acha que é possível, ao invés de tu ficar fazendo cardio pós-treino, tu fazer um cardio de manhã em jejum? E ela encaixou, com ela era possível. Tem pacientes que não é possível, e aí você não vai forçar o paciente. Por isso que você tem que ter várias estratégias nutricionais guardadas aí para você usar conforme a demanda dos pacientes. E quando não der para usar uma, você vai poder ter a outra para oferecer. Então a gente não pode ser um nutricionista de uma estratégia nutricional só. Lá na NutriNews Academy eu ensino dieta cetogênica, eu ensino jejum intermitente, eu ensino estratégias de periodização de carboidrato. Então tu não vai sair de lá só com uma estratégia, tu vai sair de lá com várias estratégias. E aí tu vai poder usar conforme a demanda aparecer no teu consultório. Então, no caso dela, eu falei, ó, vamos botar esse cardio para de manhã. E aí ela começou, então tu consegue aumentar para 4? Consigo? Então vamos terça, quarta, quinta e sexta de manhã. Ela não fazia na segunda, começava a fazer o cardio a partir da terça. Então ela fazia um treino de musculação à noite e um cardio de manhã em jejum. Esse cardio ela fazia 4 vezes na semana. Aí o que foi que eu mudei aqui, ó? Na dieta, na primeira dieta que eu prescrevi, vejam só, o carboidrato era distribuído ao longo do dia todo, ó. Só não tinha aqui no lanche da tarde, que era whey, ou era ovo cozido, que tinha aqui, claras de ovo ou whey. Só que aí a gente pulou um pouco o lanche ela não comia carboidrato no lanche da tarde, ó, mas à noite ela comia pra caramba. Inclusive na ceia era onde ela mais comia, que ela gostava ali de iogurte com granola, com fruta. Então a gente botou aqui bastante carboidrato na ceia e no jantar, né? Então tinha carboidrato distribuído ao longo do dia todo.
Essa dieta era o quê? Ajustar o total de proteína, o total de carbo, o total de gordura. Era a primeira dieta. Eu não foquei muito no time. Na segunda dieta, eu quis usar o Sleep Low, Train Low. Então, o que foi que eu fiz aqui? Percebam bem, ó. Café da manhã, 61 gramas de carbo. Almoço, 34 gramas de carbo. Lanche ainda continuou com pouco carbo. Jantar, 29,6 gramas de carbo, que ela jantava antes do treino. E a ceia, que era a última refeição pós-treino, ela fazia só 0,7 gramas de carbo. Ou seja, eu zerei o carbo da última refeição. Ela treina aqui, ó. Depois do jantar e antes da ceia. É o horário que ela treina. Então, o que é que ela fazia? Ela chegava em casa, jantava, dava uma hora, ia treinar. Depois do treino, ela fazia uma refeição sem nada de carboidrato. E aí, no outro dia de manhã, ela treinava em jejum. Ela fazia o cardio em jejum. E aí, o que foi que a gente combinou? Que esse cardio agora seria um cardio de 50 minutos de intensidade moderada. Então, ela esticaria o tempo do cardio para 50 minutos, caminhada rápida, no máximo um trotezinho. E ela faria isso sempre, ó, olha só como é, ó. Olha só como é a dieta. Ela faz o cardio em jejum, depois ela faz o café da manhã, 61 gramas de carbo. Depois ela faz o almoço, 34 gramas de carbo. Depois ela faz o lanche, depois ela janta. Aí aqui ela treina musculação. Depois do treino de musculação, ela não come carboidrato. No outro dia de manhã, ela acorda em jejum, depletada, porque fez um treino de musculação na noite anterior e não comeu carboidrato após aquele treino. Então ela acorda com glicogênio depletado em jejum e faz um cardio em jejum. E aí isso gera um estímulo muito interessante para a perda de gordura corporal. É diferente você fazer um cardio em jejum quando comparado a fazer um cardio em jejum longo e depletado. É totalmente diferente o estímulo para oxidação de gordura, para perda de gordura corporal. E aí, olha só o que foi que aconteceu. Ela conseguiu dobrar a meta. Ela conseguiu ter mais outro resultado. Dessa vez, ela perdeu 3,2 quilos de peso, baixou o percentual de gordura em 3,2%, fazendo com que essa perca tenha sido principalmente gordura. Ó, foram 2,63 de gordura e só 570 gramas de peso magro. Então, no final das contas, quando a gente pega a consulta de maio e a consulta de junho, ela perdeu 5,6 quilos na balança. Então, ó, maio, fevereiro, março, abril, maio, junho. A primeira consulta, na verdade, foi em 19 de março. Ó. Então, aqui é o resultado do dia 19 de março para o dia 20 de junho. Esse de baixo aqui, ó, 19 de março a 20 de junho. Então, abril, maio, junho. 3 meses de processo. 3 meses e pouquinho de processo. Ela baixou 5,6 kg de peso na balança e reduziu o percentual de gordura em 6%, agora com percentual de gordura super atlético de 14,9%. E aí, Davi, o que foi que tu fez agora? Ela já estava muito satisfeita com o percentual de gordura, estava travada mesmo, estava com uma definição muscular bem aparente, só que agora a gente percebeu que ela tinha que desenvolver mais a musculatura se ela quisesse evoluir ainda mais o físico. E aí eu poderia ter começado agora um processo de hipertrofia. Ó, vamos fazer um processo de hipertrofia. Mas não, ela queria ainda secar um pouco mais. Não, Davi, eu queria amenizar, queria ver se eu conseguia aumentar um pouco a massa muscular, mas ainda secando um pouco mais. Ainda tinha uma gordurinha ali na coxa que ela queria perder um pouco mais. E aí o que foi que eu fiz? Então vamos subir de uma forma conservadora. Aí eu usei a segunda estratégia nutricional avançada, que foi o quê? Aumentar o carbo apenas nos dias de treino de inferior. Então ela continuava com jejum noturno de carboidrato, não comia carboidrato na última refeição. Ela continuava treinando musculação à noite, antes dessa última refeição que era só proteína, todos os dias, beleza? Só que nos dias de inferior, a gente aumentou o carboidrato de 128 gramas para 225 gramas, que representava 3,5 gramas para cada quilo de peso corporal. Essa quantidade é uma quantidade boa para performance, para quem treina só um treino de musculação por dia. Então, 3,5 gramas de carboidrato por quilo de peso é uma recomendação para performance em treinos de força. Então, foi por isso que eu quis chegar nesse valor. Então, nos 3 dias que ela treinava perna, ela consumia 3,5 gramas de carboidrato por quilo de peso. E nos outros dias, ela continuava ali consumindo cerca de 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, a gente aumentou só o consumo de carbo. Perceba que a proteína ficou mais ou menos a mesma coisa, ó. 127 para 130. Essa dieta aqui embaixo, ó, ela fazia 3 dias na semana. E essa dieta aqui de cima, ela fazia os outros 4 dias na semana. E assim a gente manteve o Sleep Low, Train Low. Ela continuou fazendo a mesma estratégia do Sleep Low, Train Low, só que dessa vez fazendo alguns dias da semana comendo mais carboidrato. Percebam como é o acompanhamento de um paciente nutricional, um paciente que tem
uma avaliação de composição corporal mais avançado. Percebam, você tem que ir mudando a estratégia nutricional ao longo do período. E agora, Davi, como é que eu mudo? Qual é a receita de bolo para eu fazer isso do jeito certo? O pior de tudo é que não tem uma receita de bolo específica. Por exemplo, assistindo essa aula, eu tenho certeza que você já desenvolveu, já ganhou alguns insights que você vai poder utilizar na tua prática clínica. Agora imagina, se você tivesse dezenas e dezenas de casos clínicos que eu mostro como aplicar o acompanhamento. Para vocês terem ideia, no NutriNews Academy tem casos clínicos de 6 meses, tem caso clínico de 1 ano de acompanhamento, onde eu vou mostrando cada detalhe da evolução da dieta, inclusive mostrando o cardápio de cada consulta ao longo de todo o período. Então lá realmente você consegue ver eu atendendo vários perfis de pacientes diferentes, eu fazendo a estratégia nutricional, e aí quando os pacientes aparecerem no teu consultório, tu só vai precisar repetir aquele padrão. Lá no NutriNews Academy a gente te ensina o passo a passo, o começo, meio e fim de uma consulta assertiva e te dá tudo que tu precisa dentro de uma única plataforma. Para fazer a inscrição no NutriNews Academy, você só precisa clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ser levado para a nossa página e lá você vai poder tirar todas as tuas dúvidas e fazer a tua inscrição. O acesso é anual e custa 12 vezes de R$ 51,00 por mês. É isso mesmo que você escutou. Para você ter todo esse conteúdo, essas mais de 120 aulas, tu só vai pagar R$ 51,00 por mês em 12 vezes. Custa menos de uma pizza por mês. E o melhor de tudo, você tem uma garantia incondicional de 14 dias. Significa que tu vai poder entrar na plataforma, inclusive tu vai conseguir até baixar a planilha de acompanhamento, tu já vai poder utilizar a nossa planilha do cálculo do gasto energético. E se você vê que não está cumprindo a função, que não é isso que você esperava, que as aulas não estão te ensinando do jeito que eu estou te falando aqui, você tem até 14 dias para solicitar o teu dinheiro de volta de forma integral. Então, já clica aqui no link da descrição que a gente se encontra no NutriNews Academy. Grande abraço e até a próxima aula.